Boa noite a todas. Para não esquecer de ninguém, fico muito feliz em tê-las por aqui. Que seja a primeira de muitas outras lives que a gente vai aprender muita coisa, né? Sempre a gente aprende, principalmente o assunto de hoje que tem tudo a ver com a nossa idade. Me fala uma coisa, meninas, de onde vocês são? Eu sou de Limeira, São Paulo. Deixei aqui embaixo fixado o Instagram dela, se você ainda não segue, ela coloca cada dica boa todo dia. Oi, doutora Oi, Cíntia, boa noite. boa noite, tudo bom? Tudo bom? A minha internet aqui também estou travando, vamos tentar, porque neste horário de domingo à noite tem Bem muita cheio. live, né? Então o Sim, Instagram mesmo trava. tá Mas bom. vamos tentar, sim. Combinado. Olha, nós estamos com agora 89 amigas que vieram para acompanhar a Delícia. nossa live. Agradeço a você pelo convite e também para todo mundo que entrou para aprender um pouquinho mais a cuidar da pele. Verdade. Principalmente na idade nossa, acima de 40, 50, né? Perfeito. A Ah, gente que começar a bom. cuidar da pele, a proposta da live, na verdade, é a gente tentar fazer uma melhora da pele dentro de casa mesmo, com dicas bem simples, que todo mundo pode aplicar em casa. Então, espero ajudar bastante as meninas que entraram. Com certeza, com certeza. Tá dizendo que tá travando, a gente vai tentar mais um pouquinho, né? Para ver. Aqui ainda não travou de novo, graças a Deus. Tá Agora bom. tá ótimo. Vamos ver. Doutora Cíntia, eu gostaria que você se apresentasse, então, para as nossas amigas, por favor. Elas já sabem que você é médica dermatologista. Mas para Sim, elas conhecerem um pouco mais de você. tá bom. Eu sou médica dermatologista, atuo aqui em Limeira, sou formada desde 2006 e tô nessa área desde então. Aí hoje eu tenho meu consultório aqui em Limeira e cuido das pacientes na pele, na saúde da pele, nas doenças também e na estética. Que bom, muito bom. Eu tenho aprendido muito com você. Ah, Nossa, que bom. muito mesmo. Não somente pelo Instagram, mas pelas visitas que eu tenho feito pessoalmente com você. Você é uma graça, uma pessoa maravilhosa. E eu Obrigada. tenho certeza que as minhas amigas hoje, amigas, eu falo amigas porque a gente faz amizades mesmo à distante, né? Mesmo, olha, acabou, o pessoal me falou de onde era, tinha até de Roraima, É Bahia, mesmo? Nossa, Brasília. Bem coisa longe, mas boa. estamos perto, graças a esse recurso da internet, né? Que bom. É ótimo. Vamos, vamos começar então. Eu vou fazer uma pergunta, mas eu abri uma caixinha aqui para elas. Quem chegou Ah, agora? legal. É Tá. nesse balãozinho que tem uma interrogação dentro, tá? Vocês poderão acessar aí, clicar e fazer a pergunta, que depois a gente vai abrir para as perguntas e respostas. Combinado. Mas eu já gostaria de saber, talvez seja a dúvida de mais mulheres, né? É assim, quais os cuidados diários que podem interferir assim na nossa pele? Sim, na verdade eu sempre começo conversando com as pacientes que querem começar a cuidar da pele desses princípios básicos, né? A primeira delas é a ingestão de água, que todo mundo tem que beber pelo menos 2 a 3 litros de água e às vezes a gente acaba não conseguindo fazer, mas é importante porque a gente hidrata, né? E também tira as toxinas do nosso corpo. Então a primeira coisa é a hidratação de 2 a 3 litros de água por dia. A segunda Importante, né? e não é todo mundo que faz, na verdade a maioria não faz, né? Mas é importante. Eu mesma preciso me policiar mais. Fui ao médico essa semana, por conta de intestino preso. Ele falou, quantos litros você toma de água? Eu, né, deu aquela parada. Nossa. Então, em tudo mesmo, né? Em tudo é Perfeito. água. A pele é importante, né? Uma outra coisa é tentar tirar todos os hábitos que não são bons para nossa pele. O principal é o tabagismo. A gente tenta sempre orientar para evitar, porque a gente sabe que isso envelhece, é danoso para o organismo também, né? Então, É. essa é a segunda coisa. Olha que E também bacana.
É. O sono é importante, né? Que a gente tem que dormir para descansar e para a gente ter o sono da beleza que a gente fala, né? Então, se a gente puder dormir entre 7 e 9 horas, eu sei que cada organismo tem, né, um hábito de sono, mas em estudos a gente sabe que entre 7 e 9 horas por dia é importante que a gente descanse, né? Que sim é importante para o sono recuperar a nossa pele, né? Então, aquele negócio de sono da beleza tem algum fundamento. Olha que legal. E a ideia aí é carregar uma garrafinha, né? Que nem uma amiga que falou que ela carrega a garrafinha e ela toma o dia Isso, todo. para estimular isso bastante. Porque se for pegando a água por copos, às vezes acaba, tá muito longe, a gente acaba negligenciando, esquece, né? Então é importante ter a garrafinha, é ótimo. Tem aquelas garrafinhas até que tem o estímulo com a quantidade. Uma dúvida que pode ser assim das nossas amigas também é quais os itens para a gente fazer uma skincare? Eu fico em dúvida, porque eu sou meio preguiçosa para usar, né? Mas agora, Sim. com os seus conselhos, eu estou pondo em prática. Na verdade, a gente sabe que o skincare, na verdade, o que é? Uma rotina diária, né? Alguns itens que nós vamos utilizar na nossa pele todos os dias, então tem que ser uma rotina mesmo, e que a gente vai fazer para melhorar a nossa pele, para ter uma pele mais saudável, mais bonita, né? Então, os principais itens que todo mundo tem que fazer são três, que é a higienização correta, então tem que ter o sabonetinho correto e a gente vai conversar um pouquinho mais depois sobre isso. Um hidratante, também mais adequado para o seu tipo de pele, e o filtro solar, que a gente bate sempre na tecla que a gente tem que utilizar o filtro solar diariamente. É. E aquele sol que a gente tomou lá atrás, né? Porque eu sou do tempo em que o sol não era tão quente. A gente ficava o dia todo na piscina ou no quintal de casa lá estirada para pegar uma marquinha, né? Sim. Então esse sol a gente já tomou. Para desespero das dermatologistas da época, né? Não sei as amigas aqui, mas eu sou desse tempo. Nossa, quando deitava lá no sol e ele ficava, ó. Então agora eu sei que ele tá... Esse raio solar, ele dá um efeito agora também, né? Isso. E é importante mesmo a gente se proteger, não só contra a radiação ultravioleta que vem do sol, mas de outras fontes de luz que a gente tem dentro de casa, que a gente sabe que envelhecem, as luzes dos smartphones, das televisões, tudo isso emite uma luz que danifica a nossa pele e envelhece. Então a gente sabe que é importante utilizar o filtro solar, sim, né? Todos os dias e em toda a região onde a roupa não cobre, ou a roupa não está protegendo. Então, geralmente, rosto, pescoço, colo, mãos, né? Eu falando por mim, não sei as meninas que estão aí, mas eu esqueço dessa área do colo aqui, pra falar a verdade. Então, a gente tem que se proteger. E aí vem aquela máxima que fala que às vezes o colo denuncia a nossa idade, porque a gente fica sempre no rosto, no rosto, no rosto, e aí às vezes a gente tem uma aparência de pele diferente no colo do rosto, né? Verdade. Sem contar que o colo começa a dar aqueles riscos, né? É de dormir, a gente dorme de lado. As rugas do sono, exatamente. A gente vai perdendo colágeno. Uma coisa que a gente é importante também para as meninas prestarem atenção no dia a dia é a alimentação. O que a gente sabe que a gente ingere no dia a dia reflete na nossa pele. E a gente sempre fala do colágeno, que a gente perde colágeno depois de 25 anos e que ele causa flacidez, né? E de onde vem esse colágeno? Vem da proteína que a gente ingere. Então, assim, a gente precisa ter uma alimentação bem proteica, né? Tem pacientes que tem pessoas que não ingerem carne de origem animal, mas a gente tem os grãos, né? Os vegetais para substituir, mas a gente tem que ter o aporte proteico. E, às vezes, a gente sabe que o vilão da nossa pele são os carboidratos, então aqueles que aumentam muito a glicemia nossa. Então a gente sabe que os doces, os refrigerantes,
eles fazem um processo que a gente chama de glicação, que é um processo de quebra do nosso colágeno. Então, o açúcar em excesso pra gente, ele quebra esse colágeno e causa mais flacidez. Então, a gente tem que tentar diminuir, moderar isso daí. Senão, a gente acaba também envelhecendo comendo. Nossa, envelheci então algum tempo aí, porque o ovo de Páscoa veio, né? Pois é. Ai. Verdade. O ovo de Páscoa, o ideal é que seja aquele meio amargo, que tem menos quantidade de calorias e de açúcar, né? Mas assim, tudo moderado. É importante que a gente faça tudo com moderação, né? Porque senão a gente fica privando muito. E o doce é complicado, carboidrato é complicado, né? Como é que você vai tirar tudo isso também? E dá para fazer reposição de colágeno, que a gente vê tanto nas farmácias, né? Muitos remédios nesse sentido. Exato. E, a partir de uma fase da nossa vida, a gente geralmente recomenda essa suplementação de colágeno, sim. Porque ele ajuda a gente chega a não produzir mais tanto o nosso colágeno. E aí a gente acaba ficando com déficit, né? E aí quanto mais a gente suplementar, menos a gente vai envelhecer muito rápido. Na verdade, a gente vai diminuir essa progressão do envelhecimento que vai acontecer. E é importante, né? Porque a gente está vivo, então a gente tem que ter esse processo todo, mas se a gente puder envelhecer melhor, melhor, né? E aí a reposição do colágeno é importante porque a gente sabe que ele diminui esse caminhar do envelhecimento. Importante. E cada mulher, cada caso é um caso, por exemplo. Isso. Que a gente toma para a coluna, né? Sim. Não é o mesmo colágeno. São colágenos diferentes. Tá. Para cada um, e é indicado a gente avaliar bem, porque às vezes você toma um colágeno que às vezes pode servir para a sua pele e talvez para articulação, mas tem outros que não, são mais específicos para a pele, então é importante. Eu falo isso porque tem muita propaganda, né? Sim. É na TV, onde você vai, a propaganda tá lá e oferecendo assim milagres até. Então a gente tem que ficar atento a isso, né? Que não é tudo aquilo também. É isso mesmo. Legal. Você comentou sobre sabonete. Isso. E o sabonete também, ou seja no mercado, seja na farmácia, onde você vai, aquela prateleira que não tem fim, né? Exato. Como a gente escolhe um sabonete, certo? Então, a higienização, o uso do sabonete na nossa rotina de cuidado com a pele é o primeiro passo. Todo mundo vai lavar o rosto para depois iniciar esse processo. E a gente sabe que ele é muito importante e parece que não, mas existem uma infinidade de sabonetes, higienizadores que fazem bem para a pele. E às vezes as pessoas acabam utilizando do corpo no rosto, né? Isso é um erro que a gente acaba cometendo com bastante frequência. O ideal é que você utilize sempre um sabonete facial. E aí, qual deles vai depender do seu tipo de pele, né? Agora, tem gente que tem o costume de fazer maquiagens no rosto diariamente. E aí a gente pode só higienizar com sabonete mesmo, mas nessas ocasiões, geralmente a gente indica uma coisa que chama cleansing oil, que é um olhinho de limpeza, né? Ou então um demaquilante, que vai depois ser seguido por esse sabonete facial. Então, quando você quer tirar uma quantidade de resíduo da sua pele maior, às vezes vale a pena fazer essa dupla lavagem. Lavar com primeiro um demaquilante, uma água micelar ou esse óleo limpante e depois o sabonete facial, mas sempre sabonete facial. Boa dica, tá vendo? Porque às vezes você tá no banho, né? Você já aproveita, já lava. Já faz tudo. Mas tem que deixar lá no banheiro. Então. Mas tenta deixar lá no banheiro já o facial lá pertinho, porque daí não tem erro. Nossa, e é uma questão, como você falou, de rotina mesmo, né? A gente criar esse hábito e fazê-lo todo dia, né? Eu falo para as mulheres que vão lá,
que falam um pouquinho sobre isso. Ah, mas eu não tenho tempo. Eu falei assim, não, mas o tempo, se for hábito seu, não vai tomar 2 minutos do seu dia a dia, né? Então tem que ter esse hábito, você tem que se lembrar. E para ser automático, a gente tem que no início ir fazendo um passo a passo mesmo, até uns 15, 20 dias, e aí de repente ele vira automático. E aí é muito tranquilo, é uma rotina. Eu falo para elas, ó, ninguém reclama de escovar os dentes, né? Então, assim, é mesmo o hábito e não toma 2, 3 minutinhos do seu dia. Nossa, que fazem toda a diferença, né? Toda a diferença na nossa pele. Nossa, eu vou conseguir, vou conseguir. Tá? A gente vai juntas conseguir. Só pensa numa preguiça de fazer essas coisas, mas não pode, eu não posso. Isso não agrada a Deus primeiro, né? Porque Deus não gosta que a gente faça essas coisas. Porque a gente tem que se cuidar. Eu sempre falo para as minhas meninas do autocuidado, da importância dele, né? E quando se torna um hábito, fica mais fácil. Você tem toda a razão em falar nesse hábito da skincare, porque a gente precisa desenvolver esse hábito. É isso mesmo. A gente quer um resultado. Se você quer ver resultados, né? Tem que ser no dia a dia, todos os dias, com persistência e constância, porque aí você vai ver um resultado bacana. Eu cresci vendo a minha mãe. Ela está com 83 anos hoje. E eu cresci com ela vendo ela lavar o rosto de manhã e depois, em seguida, ela passava o Nivea. Mas ela usa Nivea até hoje. Mas é o segundo passo do skincare, é o uso do hidratante, né? E também faz toda a diferença pra gente, né? A gente também prioriza o que seja um hidratante facial, porque hoje a gente tem vários, né? Mesmo as peles que são oleosas, mas eu vou passar um hidratante no rosto, vai ficar mais oleoso. Não, você precisa adequar o hidratante para a pele oleosa mesmo, e quanto mais ela estiver hidratada, menos óleo ela vai produzir. Então, ela vai ficar menos oleosa. Então, faz parte até do tratamento, né? Então, eu falo para todo mundo que o segundo passo básico é o hidratante. Tem que hidratar. Aí, para peles oleosas, geralmente a gente utiliza hidratantes que são no veículo gel ou sérum, que aí são mais levinhos. E para peles mais secas ou ressecadas, usar o de loção ou de creme, né? Mas todo mundo tem que hidratar. Tá vendo que informação bacana, né? Porque a gente chega também lá na farmácia ou no mercado, que os dois vendem esse tipo de produto. Isso. Eu não sei as meninas aí, falem aí pra mim. A gente vai muito pelo cheirinho, sabe? Mas nem todo... O cheirinho, o aroma do hidratante, né? Isso. Tem que olhar o veículo, tem que olhar a composição, mas assim, para as meninas ficarem conseguirem se virar um pouco melhor nessa hora, olhem o tipo de pele, se for pele oleosa, vai para o gel ou para o sérum. Se for pele mais sequinha, o creme ou a loção. E sempre, se possível, facial. Anotem aí, meninas, anotem aí. Eu vou deixar salva a live, porque muitas meninas vieram, me mandaram ali nos comentários, quando eu pus a live, o anúncio da live, dizendo que muitas iam na igreja, iam na missa, assistir o culto, né? E não podiam assistir. Eu vou deixar ela gravada. Legal. Também retomar, porque você está falando de muitas coisas importantes, dicas importantes, que a gente não pode não estar tomando cuidado na hora de adquirir os produtos, né? Sim, exato. Então eu vou deixar salvo. E uma outra coisa que a gente sabe é que os hidratantes, Márcia, eles ajudam a gente a deixar a pele mais receptiva aos nossos tratamentos noturnos. Então, aquelas pessoas que querem tratar manchas, querem tratar flacidez, ruguinhas, que vem com aqueles cremes, os ácidos que a gente utiliza, o hidratante ajuda ele a funcionar melhor e também a tolerar melhor esses produtos. Então, ele faz sim parte dessa skincare, com certeza. Agora, muito interessante. Daí, a gente precisa anotar, vou anotar essas coisas aí. Vamos colocar na cadernetinha. Sim, com certeza.
Viu, doutora Cíntia? Eu queria perguntar também, daqui a pouco eu vou abrir para as meninas, que elas já estão colocando perguntas aqui. Agora, por que eu devo usar? Você falou do filtro solar, né? O filtro solar também precisa ser específico para o rosto, porque quando a gente vai à praia, você lambuza de cima e embaixo, às vezes é o mesmo, é um erro, né? Na verdade, se possível, sempre o facial. Hoje, quando a gente vai fazer essas exposições mais intensas, praia, clubes, piscinas, a gente tem a opção do filtro solar que é rosto e corpo, né? Agora, para o dia a dia, geralmente a gente utiliza esses que são faciais, que eles têm uma cosmética melhor e às vezes eles têm um tratamento dentro do filtro solar. E tem que ser usado todo dia, como eu falei logo no começo da live. Por quê? Porque a gente sabe que as luzes de dentro dos ambientes, a luz visível, né, que a gente fala, ela também mancha a pele, piora aquele melasminha que a gente tem e também envelhece. Então é importante. Ligou a luz, tem que usar o filtro solar. Mesmo que esteja nublado lá fora, seja um domingão, vai ficar só dentro de casa, tem que usar o filtro solar. Eu já ia perguntar isso aí, porque a gente está no outono, daqui a pouco vem o friozinho. Aí as pessoas esquecem do filtro solar. E correm ficar no sol, que é para esquentar, aquecer, né? Isso. Pode. Pode, mas com o filtro solar. Tem que usar o filtro solar, não tem jeito, né? Olha, você vê, a gente descuida, eu me descuido um pouco no inverno, né? A gente sabe que a radiação do solar vai estar menos intensa no inverno, mas nem por isso ela deixa de existir. Então a gente previne com o uso do filtro solar o câncer de pele, o envelhecimento da pele precoce, as manchas. Então é importante sim. E o fator de proteção, aquele númerozinho que tem lá, FPS, para fazer uma prevenção do câncer de pele, basta que seja 30 para cima. Agora, se você quer ajudar a sua pele a melhorar, aí a gente geralmente recomenda de 50 para cima. Bacana também. Bacana essa dica, né? Porque comprar o fator certo, né? Para o determinado fim que a gente quer. Por exemplo, quando a gente chega nos 60, como eu, as manchas já começam a aparecer, as manchinhas, até você, né, fez um procedimento em mim, tirou, assim, verruguinhas que começam a aparecer, tinha uma perto do olho, você tirou, nossa, ficou ótimo, olha, lisinho, e foi tão assim, não foi dolorido, né, foi rápido, e o resultado, assim, foi maravilhoso, mas, né, tem manchas que vêm do sol de lá de trás, né? Isso, é isso. E aí, às vezes, as pessoas que vão no meu consultório sempre me falam, mas eu já ouvi falar que acima de 60 não tem diferença entre os filtros. Tem sim, depende do que nós queremos fazer. Quanto maior o FPS, maior esse número, maior a proteção. Mas é o que eu falei, se a intenção seria só prevenção de câncer de pele, aí realmente não faz diferença. 30, 60, 70, não faz diferença. Agora, se a gente quer fazer um tratamento e uma melhora da qualidade de pele, faz diferença. Uma boa dica que você deu. Outra coisa pra gente anotar na hora de comprar. Pena que quanto mais alto o fator, mais caro né? Hoje a gente tem... isso é verdade, mas hoje a gente tem algumas marcas mais acessíveis, né? Então, mas é importante. E outra coisa importante do filtro solar que às vezes as pessoas acham que não é importante é a quantidade de filtro solar que vai se colocar no rosto. Não adianta colocar um pinguinho aqui, não, né? Tem que colocar uma quantidade. A gente fala da regrinha dos 3 dedos, que coloca uma fileirinha em cada comprimento do dedo é a quantidade do rosto. Que legal! Olha isso! Põe uma fileirinha em cada um dos 3 dedos e aí aplica no rosto. 3 camadas de filtro. Porque a gente sabe que a pele, ela não é lisa, assim. Ela tem uns porinhos, a reentrância. Então, se a gente passar só uma gotinha, a gente vai passar só na superfície. E aí ela vai ficar irregular.
Então tem que passar algumas camadinhas para ele penetrar nessas depressõezinhas minúsculas que a gente tem na pele. Ah, tá bom. E doutora Cíntia, qual seria, assim, os itens de uma skincare, assim, completa, bem feitinha, bem... Então, são esses 3 passos que eu te falei. O primeiro é higienização correta, o segundo vai ser a hidratação e o terceiro, o filtro solar. Aí depois, a hora que, às vezes, a pessoa já tá com tudo isso completo, aí a gente pode melhorar esse skincare, colocar mais ativos, usar algum anti-manchas, alguns tratamentos para espinhas, né, acne, ou então creme para a área dos olhos, né? Mas o básico de todo mundo teria que fazer são esses 3 passinhos aí. Ai, então todo mundo como eu, as meninas como eu que não tem essa rotina ainda, vamos fazer, gente. Vamos, desafio a mim, desafio vocês Isso a mesmo. fazerem, viu? Isso mesmo. Doutora, você gostaria de falar mais alguma coisa? Porque o assunto hoje é exatamente sobre isso, né? Em casa, tratamento da nossa pele em casa. Isso mesmo. Eu acho que basicamente é isso, né? Saber o que a gente pode fazer de hábitos no nosso dia a dia que pode melhorar a nossa pele, quanto à alimentação, o sono, a hidratação e os cuidados básicos que a gente tem que ter no nosso dia a dia com uma skincare mais reduzida, como eu falei, esses 3 passos aí, de lavar, hidratar e filtro solar. Aí depois a gente sempre incrementa, né? Aí depende da fase, do que quer, né? O tipo de pele aí entra com os tratamentos mesmo. Certinho. Doutora, eu vou ver aqui as perguntas. Combinado. Um minutinho. A Marcele perguntou: com que frequência devemos esfoliar o nosso rosto? É uma pergunta muito boa. Na verdade, assim, a esfoliação, principalmente os adolescentes que têm aquela pele super oleosa, aqueles cravinhos, eles querem esfoliar o rosto o tempo todo. Sim. E a gente sabe que esfoliar muito, a gente tira muito a proteção da pele e aí isso aumenta a oleosidade da pele. Então faz aquele efeito rebote. Sim. Então o certo seria uma vez por semana. E a boca? Quais cuidados com a boca? Com a boca? Tem que esfoliar. Pode esfoliar um pouquinho a boca para tirar aquela pelinha que fica incomodando. Hidratação também, tem hidratantes labiais e tem filtro solar pro lábio também, que é importante. Certo. A boca, assim, quando a gente vai envelhecendo, doutora, vou falar pela minha boca. Tá bom. Ela vai perdendo a coloração. Então, não sai sem o batom. Por quê? Tem lugares que ficam mais rosados, outros já vão ficando mais esbranquiçados e fica estranho, né? Ela vai perdendo a coloração, é isso? Na verdade, assim, a gente sabe que o colágeno está presente em todo nosso corpo, desde a pele, as mucosas, os músculos, né? E aí a gente vai perdendo esse colágeno, que é o principal fator aí que a gente percebe essa mudança no envelhecimento. E aí sim a gente percebe alterações nos lábios também, tanto quanto na pele, surgimento de manchas, fica mais murchinho, né? Às vezes ele fica menos volumoso. E aí a gente tem que aí recorrer aos tratamentos que a gente faz de estéticos, né? Uma coisa que me fez lembrar a pergunta da Marcele sobre a frequência de esfoliação, também a questão de quantas vezes a gente pode lavar o rosto no dia, né? Com o sabonete. É importante, porque às vezes você tem uma pele muito oleosa e quer lavar 2, 3, 4, 5 vezes no dia para tirar aquela oleosidade. E aí também tem o efeito rebote. Então, o ideal seria lavar de manhã cedo e lavar no final do dia. No máximo, que se você tiver uma pele muito oleosa, aí no meio do dia pode lavar mais uma vez. Mas o ideal mesmo são 2 vezes ao dia e de preferência uma água morninha para fria. Olha que dica boa. Porque com esse calor, né? A gente vive, né, jogando água.
Banho também, a gente toma muito mais banho, acaba retirando, né, da pele. Retira a proteção da pele, perfeito. Ah lá, aí fica mais ressecada a pele ainda, né? Nossa. É isso mesmo. Só que aí esse efeito de ressecamento faz um gatilho lá e aí faz o estímulo à produção de mais oleosidade. Então sua pele fica mais oleosa, né? Se você fica lavando excessivamente. Certinho. Né? Vamos ter então outra pergunta. Tá bom. E uma perguntou: qual a temperatura ideal para lavar o rosto? É isso mesmo que a gente tinha comentado. O ideal mesmo, né, Ilma, é que fosse fria, mas ninguém quer lavar o rosto na água fria. Mas pelo menos morninha. O que não pode é ser quente, porque aí aumenta a perda de água, porque dilata o poro e também estimula a oleosidade. Tanto é ruim para o rosto, para a pele do rosto, do corpo, e o cabelo também a gente sabe que danifica. Então, se pudesse ser sempre uma morninha para fria, seria o ideal. Inclusive, aqui a amiga Geralda está perguntando: quantas vezes a gente deve lavar o cabelo? Por exemplo, um cabelo oleoso, eu acabo lavando todo dia. Todo dia. Na verdade, assim, a frequência da lavagem do fio vai depender do cabelo, depende muito do seu tipo de cabelo. Se o seu cabelo é um cabelo mais oleoso, tem que lavar uma vez por dia mesmo, né? Agora tem cabelos que são mais secos, que podem lavar um dia sim, 2 não. E a maioria vai para um dia sim, um dia não, vai lavar o cabelo, né? Então, umas 3 vezes por semana. Tá, joia. Deixa eu só orientar. O pessoal que entrou depois do começo, onde eu dei as orientações, tem embaixo aqui, no rodapé do seu celular, tem uma interrogaçãozinha, assim, com uma caixinha de diálogo. Por favor, digite sua pergunta aí, que fica mais fácil para a gente ver do que ficar lendo. Às vezes passa e a gente não leu, tá bom? Então, você fez a pergunta aqui nos comentários, faz ela ali novamente para a gente, tá bom? Obrigada, meninas. Deixa eu ver aqui quem mais perguntou. A Aline perguntou, ela tem 21 anos, toma colágeno desde os 19. Interfere no meu colágeno natural? Não, não interfere. Eu não entendi se ela toma o colágeno para pele, mas não interfere no colágeno que é dela. É que como ela começou bem nova, geralmente a gente começa a perder esse colágeno aos 20 anos, mas vai perceber mais depois dos 25 anos. Então não é uma idade que a gente acaba recomendando com frequência a reposição de colágeno. Mas são casos e casos. Às vezes a gente tem pessoas que têm essa idade mais jovem e que necessitam realmente da reposição de colágeno. Mas, no geral, a gente vai fazer isso depois dos 30, 35, 40 anos. Nossa, estou atrasada. Muito atrasada. Porque essa questão do colágeno, eu não sei quanto tempo tem, mas pra gente, assim, nossa, a gente ouviu falar muito recente sobre essa questão de reposição. Não tinha até então. É porque, na verdade, eu acho que o grande boom desse surgimento de falar sobre o colágeno vem muito dos bioestimuladores de colágeno que a gente faz no consultório, que agora eles surgiram com mais força. Então, talvez seja isso. Sim. Mas a reposição, mas a gente tem estudos já mais antigos que garantem que ele tem sim benefício para a pele. E aí eu posso até falar para as meninas aqui, geralmente a gente indica 2 tipos de colágeno, porque colágeno o que é? Uma proteína, né? Uhum. Não se você for lá nessas lojas que fazem suplementação para academia, lá tem um monte de colágeno. Sim, e aí tem colágeno que é para o músculo, para articulação. E qual que é o para a pele? Geralmente eu falo para as minhas pacientes, são 2 colágenos principais, 2 proteínas, né? Que um chama pepta e o verisol, que é o que geralmente a gente mais recomenda. Ah, que legal. Esses para pele, né? Olha, tem uma pergunta que a Letícia fez, que é se faz mal dormir com o cabelo molhado. Eu durmo também.
O ideal é que ele esteja seco realmente, porque ele vai ficar úmido mais tempo e aí ele vai ficar, vai danificar ao longo do tempo. De vez em quando não tem problema, mas o correto seria secar. Ah, outra coisa que eu preciso mudar aí. Vamos ver outra pergunta. A Monifissa, ela pergunta: quem tem pele mista, qual hidratante usar? Então, a pele mista é um meio do caminho. O sérum, eu acho que é o veículo mais universal, que vai tanto para a pele seca quanto para oleosa, e a pele mista vai ter uma boa aceitação. Geralmente, quem tem pele mista, às vezes tem uma pele um pouco mais sensível também. Então, o veículo em sérum geralmente vai bem para esse tipo de pele. Muito legal também essa dica aí. Quanto cuidado que a gente tem, porque às vezes você chega na farmácia e às vezes a moça indica umas coisas pra gente lá, nada a ver, né? Pois é. Gasta um dinheirão, Tem que tomar cuidado. e compra errado, né? Tem que tomar cuidado, dar uma olhadinha, tentar, com essas dicas, acabar tentando direcionar um pouco melhor, né? Para não comprar gato por lebre, né? Então. E elas querem empurrar na gente, elas querem vender, né? E coloca a gente numa situação difícil. Às vezes, né? Então é bom agora, conhecendo todas essas dicas que você deu, tomar mais cuidado, né? Sim. Ficar mais atenta, ler a embalagem direitinho, né? Isso. Mas conhecer Às vezes também na embalagem. Isso. Às vezes na embalagem já vai estar direcionada peles mistas, oleosas, né? Já tem mais ou menos um direcionamento. Às vezes não. E aí você vai buscar mais ou a composição ou então o veículo que talvez seja mais fácil para as pessoas. E dá pra gente assim detectar, porque ela me falou em pele mista, eu falei, nossa, como é que ela sabe que é mista, né? Porque a oleosa a gente passa a mão, né? Ó, já percebe, Isso. a minha é. A pele mista geralmente ela tem o centro um pouco mais oleoso e ela resseca na periferia, a grande maioria. Tá vendo? Pra gente detectar qual é o tipo de pele. Às vezes a gente não sabe, Sim. né? Com certeza. Isso. A Rosinha tá perguntando se pode tomar vitamina C todo dia. Olha, a vitamina C, ela é um antioxidante, né? Então a gente sabe que a gente pode utilizar ela tópica, passada e ingerida também. Para a pele, ela é um bom antioxidante, né? Mas aí precisaria ver qual é a quantidade que ela está utilizando. Mas ela a gente usa muito para pessoas que têm melasma, aquelas manchas que são difíceis de tratar, ou então para um complemento aí da rotina de skincare. A gente sabe que dentro do colágeno, quando a gente compra o colágeno para reposição, tem vitamina C lá dentro também, que ele ajuda também a absorver melhor esse colágeno. Então, ela é bem-vinda, com certeza, mas precisa tomar cuidado com a quantidade, com a concentração. Sempre com a indicação médica. Acho que essas coisas mais assim, eu acho que vale a pena sempre com uma orientação médica, assim. Certinho. Vamos ver aqui mais uma pergunta. A Silvânia Ribeiro, ela pergunta: quanto tempo depois de fazer os fios posso fazer ultraforme? Olha, ela já tá falando em técnicas aqui. Aliás, doutora, não consigo abaixar. Tá. Aliás, doutora, será que é possível você fazer uma live para tratar desses assuntos estéticos, assim, dessas técnicas? Vamos sim, vamos fazer. Aí você pode... Vocês acham, meninas, vocês querem conhecer um pouco mais sobre as técnicas modernas, né? Que a gente está tendo agora e que a gente vê tanta coisa na internet, cada transformação que você fala, não é a mesma pessoa, né? E a gente acaba ficando até com receio de usar por conta de mudar demais quem a gente é. E não é legal, né? Bacana é continuar como a gente é, né? Sem mudar muito, né?
A gente acaba falando que isso daí seria um gerenciamento do nosso envelhecimento. A gente tentar envelhecer melhor, mas não modificar as nossas feições, porque cada pessoa é de um jeito, cada um tem a sua beleza natural e assim, ficar padronizando esses procedimentos acaba padronizando também o resultado. Ficam aqueles resultados muito iguais, às vezes até caricatos, né? É mesmo. Eu acabo não. Eu particularmente já não gosto. Então a gente vai sempre para os tratamentos que a gente vai conseguir melhorar, né? De uma forma que não modifique a feição da pessoa, né? Perfeito. Isso aí já é um grande passo, né? Porque a confiança no profissional da gente é fundamental, né? Sim. Eu vou repetir a pergunta. Precisa ou não? Sim. Eu acabei interrompendo você, elas estão dizendo que sim, que querem esta live falando sobre essas técnicas, tá bom? Mas sim. A pergunta, vou repetir, ela diz que tem um horário melhor. Opa, não é. Desculpa. É quanto tempo depois de fazer os fios eu posso fazer ultraforme? Olha, depende de qual foi o fio e de onde ela colocou o fio e onde ela vai querer fazer outra forma. Mas geralmente a gente espera pelo menos uns 30 dias, né? No geral, precisaria ver o caso dela em específico. Ah, então. Se é de Limeira ou aqui perto, né? Dá para tranquilamente consultar com você, né? Com certeza. Toda a região, aqui a região de Campinas, dá para vir com você tranquilamente, né? Com certeza. Hoje em dia não tem distância que separa a gente, é só a gente querer mesmo, né? É verdade. Deixa eu ver mais uma pergunta agora. Qual o melhor horário para tomar o colágeno? Melhor é o Verisol? Isso. O horário, na verdade, a gente fala que o ideal é que seja entre as refeições, porque se você complexo proteico, né? Então, se você acaba tomando logo após o almoço, você já ingeriu uma quantidade de proteína que às vezes interfere na absorção. Então, pode ser no meio da manhã, no meio da tarde ou no final do dia, né? E assim, o Verisol é uma das principais substâncias que a gente utiliza, porque ele tem um efeito muito intenso só na pele, né? O outro que eu falei, o Peptan, ele acaba atuando também um pouco nas cartilagens, nas articulações, né? Então, ele tem bastante estudo que comprova realmente a eficácia dele. Para falar a verdade, quem tem mais de 60 como eu tem que tomar para tudo, né? Porque começa já a fazer os creque aqui nas juntas, no joelho. E aí quando é assim, geralmente a gente fala para tomar o Peptan, porque aí já consegue, né? Ele vai para as duas áreas. Ah, que legal, muito bom, é esse mesmo. Então, vamos lá, mais uma dúvida. Não quero pular ninguém. Peraí, qual o melhor horário? Rosa Mosqueta, é bom para tirar manchas? Então, pois é. Perguntou foi a Dani. Eu acabo recebendo muitas pessoas que utilizam óleo de rosa mosqueta, né? Não tem comprovação de que ele tira manchas. Ele é um óleo concentrado que ajuda na hidratação. Mas numa pele talvez muito jovem, às vezes ele vai obstruir os poros e acaba dando mais comedão, aqueles cravinhos pretos, né? Então, geralmente a gente acaba não recomendando no rosto. Ah, boa dica também. Agora vamos aqui. Você leu. Vamos lá. Fale sobre o melasma. Verdade que não tem tratamento? Não, tem tratamento sim. O melasma são aquelas manchas que aparecem geralmente no centro do rosto, na testa, em cima do nariz. Isso. E que elas são mais acastanhadas. Mas na verdade, ela não tem uma cura, porque a gente sabe que o melasma ainda não tem toda a parte de causas toda desvendada. A gente sabe
o que piora, que é a exposição à luz, a exposição ao sol, o estresse. A gente sabe que tem a parte genética associada, mas não tem toda a patogenia dela conhecida. Então, por isso a gente não tem a cura, né? Sempre que a gente tem a causa já certinho, a gente geralmente descobre a cura para ela. Mas como o melasma ainda não foi totalmente elucidado, a gente acaba tendo controle, né? E aí sim tem diversos tratamentos. A gente faz tratamentos com ácidos, com clareadores, com remédios orais. Filtro solar é o principal, né? E a gente pode fazer tratamento no consultório também com laser, peelings, esses outros procedimentos. Mas ele com certeza pode ser controlado. É que tem que ter persistência e resiliência, porque ela é danada. É verdade. Eu tô com uma aqui, você já me falou isso. Olha, qual que é a relação entre estrogênio e colágeno? Na verdade, eu acho que ela está querendo falar em relação ao climatério, né? Quando a gente tem uma diminuição nos hormônios femininos, que é a época do climatério, que vai desencadear a menopausa, né? A falência dos óvulos, a gente percebe que o colágeno vai caindo mesmo, né? Então, quando ele vinha caindo devagarzinho e de repente ele tem essa queda mais abrupta. E a gente percebe isso. Nossa. Aos 50 anos ali a gente já vai perceber algumas mudanças na pele. Com certeza. Ai, nós mulheres, né? Os homens já são beneficiados, porque eles não têm, né, essa parte da menopausa, do climatério. Então, eles têm testosterona lá circulante mais tempo e aí eles têm essa perda de colágeno muito mais lentificada, né? Mais um ponto aí dos homens. Nós mulheres, né? Olha, deixa mais uma pergunta aqui. Sobre o melasma, é verdade que não tem... você já respondeu, tá? Sim. Não tem tratamento para acabar com ele. Isso. Na verdade, ele não tem cura, mas ele tem um controle, né? Certinho. O controle é deixar a pele sem a manchinha, que a gente precisa ter persistência e às vezes um tratamento não é o suficiente, vai para o segundo até... Perguntando que as manchinhas escuras, por causa de muita exposição ao sol, eu acho que é essa que você acabou de responder, né? Se tem cura com tratamento. Eu acho que é bem o que você acabou de falar, né? A pergunta se repete. Ela já respondeu, tá bom? Mas você pode depois voltar e ver. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que ficou aqui para cima, porque nem todas responderam na caixinha. E a gente já está com o nosso tempo, né? Uma hora é bom, né? Uma hora tá bom. Vamos ver aqui. É melhor. Eu não consigo, eu solto, ele sai. O que é melhor para hidratação? Estimular colágeno e rugas. Ela tem 57 anos. Adriana está perguntando. É a última pergunta que a gente tem. Qual é a pergunta? Não entendi. Deixa eu voltar aqui. Ela tem 57 anos, ela pergunta. O que é melhor para hidratar a pele, estimular colágenos e estimular o colágenos? Eu também não entendi. Ela pôs rugas, tenho 57 anos. Eu acho que ela quer dizer assim, um produto, né, que trate... É assim, eu acho que para tratamento de hidratação da pele, o skincare vai fazer toda a diferença ali, né? E ele vai dar amenizar um pouco os sinais. Agora vai tá com queixa de ruga, o estímulo de colágeno, aí a gente teria que pensar realmente nos procedimentos que a gente faz. Né? Aí o creme, ele só é superficial, ele não vai
penetrar tanto, né? Então aí a gente melhora assim a qualidade de pele, a gente consegue melhorar as manchas, o viço da pele, né? Com skincare, né? Agora passou disso aí a gente tem que ir pro consultório fazer alguns procedimentos. Tá bom, tá ótimo, doutora. Eu quero agradecer, nós respondemos todas as perguntas. Bom, Deixa eu ver se... Parece que entrou mais uma, deixa eu só conferir. tá bom. Não, acho que tá tudo certo. Respondemos todas. Tivemos mais de 10 perguntas. Então, eu fiz uma pergunta para elas, né? Sobre a questão se elas gostariam de mais uma live para falar sobre os procedimentos estéticos modernos. Elas querem. Que bom. E sugeriram sábado à tarde, mas daí a gente conversa para ver um horário Tá bom para você também. E eu quero agradecer de coração você ter aceito esse convite. Eu tenho certeza eu que agradeço. que acrescentou muito a todas que aqui estiveram com a gente. Aprendemos muitas coisas e a gente só tem que agradecer a você pela sua disponibilidade de tirar esse tempo para conversar com a gente. Foi ótimo, adorei o papo. Foi a minha primeira live, então eu agradeço muito e espero que elas estejam aproveitando aí as informações. Com certeza, foi muito esclarecedora. Elas estão agradecendo aqui nos comentários, não sei se você está vendo aí também, mas diz que adoraram, né? E para você também, se der para conversar na próxima live, falar um pouquinho sobre reposição hormonal, tá bom? Tá bom. Anota. Combinado. Daí a gente marca e a gente conversa. Obrigada a todas vocês que tiraram esse tempinho para estar aqui com a gente e aprender. Sempre aprender é bom, né? A gente vai morrer sempre aprendendo coisas novas. Isso aí. É isso mesmo. Obrigada. Boa noite a todas. Bom domingo. E até uma próxima. Até.